Olá, está começando o Central TV Notícias, eu sou Vanessa Brolo e agradeço sua companhia a partir de agora. Hoje eu recebo aqui para conversar com a gente a Valdirene Alves. Tudo bem, Val? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, eu é que agradeço, uma delícia estar aqui com você, Vanessa. Que bom, olha só, gente, a Valdirene Alves é jornalista, especialista em comunicação assertiva e oratória, palestrante, escritora e CEO da S Clara Comunicação. E hoje ela veio falar de um tema que eu tenho certeza que interessa muito a gente que está nos assistindo agora, que é a vergonha de falar em público. Eu já ouvi falar que esse é um medo tão grande quanto o pessoal tem medo de altura, de aranha, de barata, e o medo de falar em público. Isso é real? Por que esse medo? Isso é real. O medo de falar em público, ele estava entre os 5 principais medos da humanidade. Olha que sério. E isso, diferentes pesquisas mostram, pesquisas antigas mostravam isso, pesquisas recentes mostram isso também. Então, o medo de falar em público, em alguns casos, a pessoa diz que ele chega a ser mais aterrorizante do que o medo da morte. Veja só. Gente, olha que sério. Mas no meu trabalho, no dia a dia, eu falo que ninguém tem medo de falar em público. As pessoas não têm medo de falar em público. Sabe do que elas têm medo? Elas têm medo de errar em público. Do julgamento? Do julgamento. Tem medo do julgamento, tem medo da avaliação, tem medo da exposição. E daí se coloca tudo isso no mesmo pacote que entra aí o medo de falar em público. Até um tema muito interessante para a gente desmistificar isso. Vamos trabalhar o que está te impedindo de usar esta habilidade da comunicação. Porque falar em público, nós já falamos em público todos os dias. O dia inteiro. A gente está falando com todo mundo. O que é falar em público hoje? Há alguns anos, o falar em público é só quando havia uma grande plateia. Nós, jornalistas, professores, atores, esse era o conceito de falar em público e por isso que assustava tanta gente. Hoje a gente traz uma outra roupagem para esse falar em público. Falar em público é sempre que você fala com um propósito, com um objetivo, com a intenção de. Logo, todos nós, todas nós, falamos em público sempre. Quando você atende um cliente, você está falando em público. Quando você dá uma aula, você está falando em público. Quando você fala no grupo de pais ou no grupo do condomínio, você está falando em público. Então, nós já falamos em público todos os dias. O que nós precisamos trabalhar é esta questão do medo. Isto não pode te limitar. Algumas pessoas têm, inclusive, a fobia, que tem um nome, que é glossofobia, que é o medo de falar em público, que isso limita a vida da pessoa, que ela realmente deixa de aproveitar oportunidades na vida. Então, esse medo não pode limitar ninguém. Precisamos trabalhar isso. Além dessa questão de enfrentar o medo, né? Que dica básica você dá para os seus clientes, né? Tipo, eu tenho muito medo de falar em público. Qual que é a sua primeira dica, no caso? A primeira é começar a ressignificar isso e pensar assim, que quando você fala em público, você não está em uma situação de perigo. Você está em uma situação de compartilhar uma informação, de contribuir com a vida do outro. Quando você começa a pensar desta forma, já começa a mudar. Você não está ali exposto, você está compartilhando o seu conhecimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você se preparar. Tudo na vida exige preparo. Por que uma apresentação não? Se o atleta ele se prepara, se um ator ele ensaia, se a alta comunicação, comunicação de alta performance, por que ela seria diferente? Então se prepare, tenha a oportunidade, faça ali um roteiro básico, o que eu quero falar, treine em casa, respire fundo e fale com tranquilidade. Maravilha, Valdirene, muito obrigada por essas dicas, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tomara, porque falar em público faz muito bem para todos nós. Tá certo. Este foi o Central TV Notícias e a gente se vê em breve. Tchau!